O Grêmio jogou como se fosse o Veranópolis, marcando da sua intermediária para trás boa parte da segunda etapa para segurar 1-0. E não tinha saída para o Grêmio não conseguia sair. Final do jogo foi o Grêmio encurralado nas cordas e o Flamengo conseguiu um empate justíssimo no final. Seria uma derrota muito injusta para o Flamengo. O Barbieri hoje conseguiu fazer a sua equipe jogar um futebol competitivo, de imposição no campo do inimigo que adora a bola, com posse de bola superior o jogo inteiro, exceto os 10 minutos iniciais. Muito bem. Então vamos direto de Flamengo, então. Hoje tivemos lá Tite, olheiros do Manchester City, do Borussia Dortmund e do Bayer Leverkusen. O que deve ter chamado a atenção desse pessoal aí, Mauro? Eles podem ter gostado do Coelhar, eles podem ter gostado do Luan pelo primeiro tempo, talvez, podem ter gostado do Paquetá em alguns momentos. Mas eu acho que o mais importante não foram individualidades, eu acho que o importante foi o jogo. O jogo foi muito bom. O Grêmio, no primeiro tempo, durante boa parte do primeiro tempo, fez uma marcação no campo do Flamengo fortíssima. O Flamengo não tinha saída. Foi o momento que o Grêmio teve mais posse de bola, não conseguia finalizar tanto de dentro da área, mas era muito perigoso e tinha o domínio da partida. Só que jogar dessa maneira esgota muito a equipe. Por mais que o Renato poupe, marcar pressão no campo adversário por tanto tempo é impossível. Você chega um momento que o time dá uma estrangulada. Aí o Grêmio chegou à vantagem do placar no primeiro tempo, a partir daí pôde especular um pouco mais, mas à medida que o tempo foi passando, na segunda etapa, o Grêmio ele foi sendo empurrado para o seu campo pelo Flamengo. E o Flamengo continuou com a bola, trabalhando com a bola, girando a bola, com dificuldade para encontrar espaço, mas finalizando muito. Finalizou 20 vezes, 8 no alvo. Finalizar 20 vezes contra o Grêmio na arena não é fácil. O Grêmio finalizou 14-4 no alvo, 58% de posse de bola. Como são dois times que gostam da bola, eu fiquei monitorando a posse de bola o tempo todo. Não que ela signifique tudo, mas é para dar uma noção. Né? Por exemplo, um dos raros momentos no Campeonato Brasileiro que o Fernando Diniz teve menos posse de bola foi contra o Grêmio. E também contra o Santos, quando ele, inclusive, venceu o jogo, curiosamente. O Arnaldo gosta desse raciocínio. Teve menos posse de bola e ganhou. O Fernando foi a última vitória dele, né? No brasileiro. Mas aos 25 do primeiro tempo, o Flamengo chegou a ter 61% de posse de bola. 61%. E aos 41 do segundo, de novo, apareceu o número 61 ali na posse de bola do Flamengo. Então o Flamengo teve bola, trocou 524 passes contra 358, finalizou mais, deixou o Grêmio encurralado no seu campo, não correu quase risco algum no segundo tempo. Primeiro tempo, sim, o Grêmio foi bem perigoso. Segundo tempo, depois do iniciozinho ali, o Grêmio não conseguiu agredir. O Renato, acho que sentindo a necessidade, recuou o time. E eu acho que o ponto negativo do Flamengo foi tomar um gol parecido com o gol sofrido contra o Santos semana passada. Um menino de 17 anos fez um salseiro pela direita, o Santos empatou aquele jogo na Vila, e hoje um veterano de 39 fez um salseiro, que foi o Léo Moura, uma bela jogada, e os erros foram muito parecidos, né? O jogador saiu da frente, né? Ao invés de tentar dar combate. O Marlos ali, né? E o erro de posicionamento do Rodinei lá em cima também. Dando bote errado, é um problema que tem que ser corrigido. Agora, eu acho que talvez o torcedor gremista possa pensar, por que o time recuou tanto? Eu acho que foi muito mais empurrado pelo adversário do que recuou. E o Renato depois pôs o Marinho, tirou o Everton, tentou ter um jogador rápido, colocou o Joel para tentar fazer um pivô e prender um pouco a bola no ataque, mas não funcionou tanto assim. O Joel acho que pareceu melhor quando ele ganhou uma disputa de ombro com o Paquetá. O Paquetá foi quase lá nesses caras que estão observando, mandou ele para longe, e foi uma jogada limpa, evidentemente, né, ombro com ombro. Mas foi um jogo muito bom, muito bem jogado, e eu acho que assim, é importante isso, né? A gente muito discute posse de bola, domínio, jogar com a bola, sem a bola. Hoje o Flamengo fez algo que eu acho bacana. Raro no futebol brasileiro. Tinha anotação tanto o Fernando Diniz, que tinha uma posse de bola, e hoje o time dominou o Grêmio, jogando com a bola a maior parte do tempo, finalizando mais e deixando o Grêmio numa situação que raramente você vê o time do Renato Gaúcho, do Renato Portaluppi viver dentro de casa. Agora, a disputa é totalmente aberta. Fora de casa, talvez o Grêmio até possa se sentir à vontade, porque o Flamengo vai novamente assumir o controle do jogo e vai jogar pressionado para ir ao ataque. Acho até que a estratégia do Flamengo foi errada. Muita gente vai discordar do que eu estou falando, sacrificaria o jogo, mas hoje acho que era um jogo para atuar com o time misto e sábado com o time principal. Essa é uma questão. O Flamengo é líder do campeonato e sábado certamente irá com o time misto. Esse jogo foi desgastante, vai ter jogador que vai abrir o bico e não vai jogar no sábado. E o Grêmio sábado já anuncia que vai com o time B. Então era a chance de ir com o time mais forte no sábado. Até pode ganhar no sábado, eventualmente, mas para o cara que lidera o campeonato contra o outro que não está tão preocupado com a Série A, e é tão difícil vencer na casa gremista, eu acho que o ideal seria um misto hoje e o segundo jogo, aliás, no sábado, pela Série A, pelo Brasileiro, o Flamengo jogar inteiro. Mas a escolha foi essa. A Copa do Brasil também, com esse dinheirama todo aqui, 50 milhões para o campeão, acho que coloca quase todo mundo empurrado para disputar lá com um apetite voraz. Mas pelo menos o resultado disso foi um jogo bem bacana, um bom jogo de futebol. Foi o que a gente viu, o dado curioso que o Mauro aponta, falta ainda um jogo, Palmeiras e Bahia, né? Mas essas quartas de final da Copa do Brasil, nós estamos no primeiro dia do agosto
agosto mágico. Os times com 3 competições, como o Grêmio, como o Flamengo, terão 9 jogos em agosto. 9 jogos em agosto. E no primeiro jogo, quartas de final da Copa do Brasil, todo mundo foi com titular. Né? Então foi o Grêmio, foi o Flamengo, foi o Corinthians, foi a Chape que jogou 2 jogos no mesmo dia. Sim. Né? Jogou um jogo amistoso contra o Torino, com um time, e jogou contra o Corinthians com outro time. Foi o Cruzeiro e foi o Santos. E o Palmeiras e o Bahia também devem ir com os principais. Talvez pela dinheirão, talvez pela fase da competição, mas é difícil que a gente consiga encontrar um outro jogo tão bem jogado nesse aspecto que o Mauro destacou por tantas vezes seguidas no mesmo mês. É impossível que o Grêmio e o Flamengo façam 9 partidas no mesmo ritmo com seus principais jogadores nesse mês. E eles vão ter que fazer opções em algum momento. Né? E de fato, para o Flamengo, líder do Brasileirão, essa opção vai ter que ser feita na Libertadores, não vai poder ser. Sim. E talvez fosse o caso da Copa do Brasil no jogo fora de casa. De qualquer forma, o gol do Lincoln acho que premia a boa partida do time e a iniciativa do treinador. Porque a gente conversava quando o Lincoln entrou. Isso. A Uribe não funcionou? Não. Henrique Dourado nem entra mais. O Guerreiro entrou um pouco lá, tal, nas últimas... Então, tipo, a opção pelo Lincoln é uma opção que tem a assinatura do técnico. Sim. E deu resultado. Assim como a assinatura do Mano Menezes esteve na Vila Belmiro quando entrou o Raniel no lugar do Barcos, né? Então, eu acho que o Flamengo, com esse resultado, ele se mantém vivo, mas vai ter que jogar o jogo de volta à Vera para se classificar. Então, ele não vai poder rifar a volta da Copa do Brasil nesse agosto. Se você conta que os 2 jogos da Libertadores o Flamengo vai ter que ir, que é contra o Cruzeiro, não é qualquer coisa. A Libertadores tem que ir com tudo. E aí tem o Brasileirão nesse meio aí. Vai ser uma decisão muito complicada para os treinadores nesse período. E esse primeiro retrato do primeiro dia de agosto, todo mundo foi com o time principal na Copa do Brasil. Porque o Flamengo era o único que podia abrir mão da Copa do Brasil com menos grita que os outros. É verdade. Porque o Grêmio não abre mão de mata-mata. O Cruzeiro não abre mão. O Corinthians vê a Copa do Brasil como o que ele tem de mais palpável. Sem dúvida. O Flamengo era o único que teria uma justificativa, não de rifar a vaga, mas de rifar a ida. Ou pelo menos tirar um pouco o pé da ida com vista para o jogo do brasileiro. Agora os outros não têm essa opção. Você perguntar para qualquer um dos outros, e aí, qual que você vai tirar o pé? O Flamengo, claramente, entre a Libertadores, que é o sonho, a obsessão, o Flamengo precisa de um título continental pela sua grandeza, e no brasileiro ele é o líder. Ele está dando o milho para o bode, para o São Paulo, que está fungando no cangote. Para o Inter. Né? Para o Inter. Até ele para quem está chegando, para o Atlético, que vai ter semanas cheias. Inter e Atlético terão semanas cheias nesse ano. Tem um outro aspecto que eu acho que é importante, que no caso do Flamengo, tem um aspecto importante, que o Flamengo é um time que precisa elevar a sua autoestima, especialmente em desafios fora de casa, e ainda mais contra times paulistas. No caso, hoje, com o Grêmio também. Pela importância que tem o Grêmio, o Flamengo é freguesaço do Grêmio do Sul, historicamente perde os jogos lá. E é raríssimo o Flamengo jogar melhor lá, mesmo quando tem boas equipes. Geralmente é dominado, é encurralado, perde os jogos, quando empata é lucro. Embora tenha ganho o Campeonato Brasileiro lá em 82, mas isso era a época do Zico, né? Sim. Era outra história. Aí é outro departamento, o Grêmio também tinha um timaço, mas o Flamengo era o melhor Flamengo da história. Semana passada o Marcos Almeida, nosso companheiro editor do Futebol no Mundo, que é pouco rubro-negro, por sinal, fez um levantamento muito importante mostrando como o Flamengo é freguês do time de São Paulo jogando em São Paulo. É uma coisa medonha, o time que há mais tempo não vence os times de São Paulo atuando aqui nessa cidade. Mesmo quando está bem melhor. É uma coisa assim impressionante. Então, acho que por outro lado, eu até falei, a questão de você administrar pensando na Série A. Agora, essa vitória pode ter um impacto muito positivo também no Campeonato Brasileiro. Ah, sim. Porque a forma como... O Flamengo não venceu o jogo, mas se vencesse jogando retrancado por uma bola, não teria o impacto psicológico que pode ter esse resultado. Pode parecer maluquice que eu estou falando, mas porque foi um jogo de imposição muito grande para um time que está se desenvolvendo e que se propõe a ser um time que quer ficar com a bola e que quer ganhar os jogos ficando com a bola. E é um time que joga com 3 meias e que joga com um volante que é capaz de driblar 2 caras ali, cruzar a bola em linha de fundo, o Diego fosse fazer o gol, o Diego fosse um pouquinho mais alto. É que o Diego do meu tamanho, se fosse o tamanho do Gustavo ou do tamanho do Arnaldo, ele faria o gol. Ou do seu tamanho. Sim. Ou do Celso.
Só eu, Diego, não faríamos aquele gol. Exato. Só eu não faria o gol. Porque a bola veio na medida. Faltaram uns 2 centímetros ali para ele poder escorar a bola para o gol. E a jogada foi do Cuéllar, também pelo lado esquerdo. Aliás, o Grêmio teve problemas naquela parte final do jogo, né? O Léo Moura pede para sair, certamente cansado. Fez um bom jogo. Evidentemente, a jogada do gol foi toda dele. Aí entra o Leonardo para tentar segurar o Vitinho e dar um pouco de força por ali. Mas as 2 grandes jogadas do Flamengo foram por ali. A jogada do Cuéllar e o gol que o Diego não fez porque faltaram 2 centímetros e a jogada do gol de empate com o René. Aliás, os laterais são muito criticados. Eu acho que o René é injustamente criticado, jogador que tem limitações, mas tem jogado muito bem e é um marcador correto, é um lateral honesto. Né? Se a defesa for bem organizada, ele cumpre. Mas teria que ter um outro lateral, ele pode ter um só, né? Já o Rodinei é um caso à parte, um jogador forte fisicamente, chega com muita volúpia no ataque, mas parece que ele não é muito inteligente na hora de definir o que vai fazer, né? Para falar português, claro. E não acerta quase nenhum cruzamento, embora tenha várias oportunidades. Sim. É uma coisa impressionante. Lado direito acho que é mais problemático por isso do que o lado esquerdo hoje. Qual o impacto desse resultado para o Grêmio, Gustavo? Muito mais pela imposição, como o Mauro disse, pela forma como o Flamengo jogou em Porto Alegre. Tem um significado muito positivo para o Flamengo, porque hoje há no Campeonato Brasileiro, olhando para a parte de cima, um duelo de estilos entre Flamengo e São Paulo. E esse jogo do Flamengo em Porto Alegre contra o melhor time do Brasil desde o ano passado indica muita coisa. Indica o caminho para o Flamengo, a forma como o Flamengo hoje pensa futebol e quer jogar. Para o Grêmio, mostra que, e até a gente falava sobre isso hoje de manhã no Bate-Bola Bom Dia, vai precisar subir um pouquinho o sarrafo. Para Brasileirão, vai precisar subir um pouquinho o sarrafo. É um time muito bem preparado e pensado para mata-mata, mas hoje, na competição, para onde ele é muito bem preparado e pensado, não superou o Flamengo. O Grêmio é um time que, desde o ano passado, tem como marca o quê? O controle do jogo, o controle do adversário, o futebol bem jogado, para falar de maneira bem clara. E hoje, quem fez isso, quem conseguiu ser mais o time do futebol bem jogado, foi o Flamengo. Foi o Flamengo. A gente chegou a tocar nesse ponto de manhã, Gustavo. Eu não lembro exatamente, acho que foi o Grabowska, que era nosso convidado, que até respondeu sobre isso, não lembro se a pergunta foi sua. Sobre a comparação com o Grêmio do ano passado e o Grêmio... Foi tua, né? E o Grêmio desse ano, né? Há uma diferença para menos esse ano, em termos de qualidade. Mas não... individual. Vamos lá, individualmente perdeu o seu melhor jogador. Perdeu o Arthur. O Arthur. Só por aí você já perde bastante. Por outro lado, tem o Everton, que cresceu demais em relação à temporada passada, e até o Kleber Grabowska disse, jogando mais do que o Pedro Rocha. Então, aí você tem um ganho nessa posição. E você tem um Maicon de boa temporada em 2018. Mas, quando a gente olha o que o Grêmio fez no ano passado, um produto consolidado, é mais fácil de analisar também, com o Grêmio desse ano, a queda ela não é significativa a ponto de falar é um Grêmio mau que não vai ganhar nada esse ano. Já ganhou, inclusive, o Campeonato Gaúcho e Recopa. Né? Mas há uma queda, há uma diferença para menos em relação ao ano passado. Até porque ganhou Libertadores da América. E a gente sabe o quão difícil é 2 vitórias consecutivas de Libertadores da América. Mas, repito, não é uma queda significativa, a ponto de deixar o gremista preocupado. O time já tem 2 títulos nessa temporada. Sim. Mas mostra como, nessa temporada, tem time para bater de frente, até mesmo na qualidade que o Grêmio apresentou. Tem potencial, né? Assim, grosso modo, é um Arthur a menos. Agora, mesmo aquele Grêmio do ano passado, antes das belas finais que fez contra o Lanús, ele também era cobrado por um futebol que não voltava mais, um Grêmio que já tinha encantado mais. A gente falava tudo aquilo antes dos mata-matas, principalmente com o Lanús, os jogos com o Lanús. Ali foi consolidado, foi soberano, E esse time, embora tenha um Arthur a menos, ele promete, ele tem potencial para. O Luan, eu acho que precisa voltar um pouco mais para o jogo, ter a importância que ele já teve. Tanto é que o mais importante hoje é o Cebolinha. O Cebolinha. E hoje foi de novo. Acima E a zaga, né? A dupla de zaga, que é espetacular. Jeromel e Kahneman são responsáveis, por exemplo, por segurar um jogo como hoje. O que eu acho dessa nova formação, ela pode funcionar em alguns momentos, mas não dá, porque assim, se você for pensar, Cícero e Maicon, 2 jogadores hábeis, nenhum é volante, primeiro, nenhum é volante destruidor, ninguém rouba, nenhum é especialista em desarme.
a qualidade Não tem o deles... Felipe Melo. Não, o Felipe Melo nem exatamente. não faz evocar mitos nesse Está momento. voltando hoje, né? Só para exato. te aquecer. É diferente, e assim, Cícero e Maicon, laterais. Léo Moura e Marcelo Oliveira hoje. São 4 jogadores acima da média de idade, normal, né? Você está falando, a perda do Arthur não é só uma perda de qualidade técnica, um jogador muito acima da média. É de dinâmica, é de saúde. Se você pegar uma linha que tem Léo Moura, Maicon, Cícero e Marcelo Oliveira, é difícil você manter 90 minutos no mesmo diapasão. É normal que exista oscilação. Então, acho que... e o Grêmio soube encontrar no ano passado, em alguns momentos, a variação em relação a volantes. Lembra que jogava o Michel? O Michel chegou a ser um dos melhores volantes do campeonato, do primeiro semestre. Depois ele... Tá machucado. E aí foi importante nas partidas finais, na suspensão do Ramiro, se não me engano. Então, assim, eu acho que o Renato ele vai ter que, diferentemente de outros competidores, o Flamengo acho que é um deles, o elenco do Grêmio não é tão extenso em termos de... Em algumas posições o Grêmio tem mais variação. Agora, em setores cruciais do campo, não vejo o Renato conseguindo repetir Cícero e Maicon em 9 partidas em agosto. Não dá para fazer isso. Impossível. Né? Então ele vai ter que buscar alguma coisa, né? Impossível. E por outro lado, o Grêmio não mescla, né? Isso é desde o ano passado. Ou é o Grêmio A ou é o Grêmio C. Então, não tem um Grêmio B. Justamente por isso. Ô Mauro, aliás, por falar em A e B e tudo, o Flamengo vai poupar os jogadores, já vai poupar no próximo jogo e deve poupar aí no decorrer do mês de agosto. É claro que tem a opção do Vitinho, o Vitinho pode entrar como titular no próximo jogo. De repente o Uribe, não sei se ele vai querer poupar o Uribe também, mas ele poupando o Uribe, mais chances para o Lincoln, o que determina realmente esquecimento total do Henrique Dourado, ou o Henrique Dourado, de repente, pode ter oportunidades aí nesses jogos? Porque realmente ele tá à margem. Ele é o último da fila, né? O último da fila. Porque o Guerreiro vinha jogando, agora o Uribe, que não jogou bem. Aliás, ele teve muita dificuldade, porque, especialmente no primeiro tempo, ele jogava de costas para esses 2 zagueiros do Grêmio, que são muito eficientes. E ele tentava fazer o pivô e não conseguia, porque na posição física, o Kahneman e o Jeromel impediam que ele tentasse dominar a bola. Então, acho que é possível até que ele perca a posição para esse jogo, não sei se poupado ou não, porque não jogou bem. O garoto acabou fazendo gol, né? E esse garoto precisa justamente disso, de tempo, de jogo e tudo mais. O Dourado, se pintar uma proposta, acho que o Flamengo vai acabar negociando, né? Embora seja meio perigoso você ficar com um centroavante, que é o Uribe, e o outro um garoto de 17 anos, que vai fazer 18 de dezembro, que volta é o a condição Lincoln. anterior da contratação do Uribe. Poucos jogadores de ataque, mas o Dourado foi um investimento muito alto e que, se tiver a chance de negociar e recuperar a grana, acho que pode valer a pena, mesmo que você tenha que contratar um outro centroavante para compor algo parecido. Eu acho que não vai poupar tanta gente no final de semana, não. Acho que vai poupar alguns jogadores. Pelo menos essa é a ideia, né? Tem um outro aspecto também, que é o fato desses caras terem ficado parados muito tempo, né? Ou seja, os jogadores tiveram um período de recuperação. Esse desgaste, ele virá se você jogar toda hora com eles. Mas ainda não chegamos ao momento que os jogadores vêm com um acúmulo tão grande de desgaste por tantos jogos. Uma coisa que me chamou a atenção também, o número de faltas. 18 do Grêmio, 5 do Flamengo. 5 faltas. Isso é marca de Premier League. O time fez pouquíssimas faltas e desarme certo foi 22 do Grêmio e 20 do Flamengo. Muito próximo o número, embora o Grêmio ficasse mais tempo caçando e sem a bola, né? Mas eu imagino que faça domingo o Flamengo um jogo, sábado, aliás, né? Um jogo com algumas reservas e o Grêmio com todo o time. Diego talvez seja poupado, jogadores Hever talvez fique de fora, jogadores mais veteranos, o goleiro deve ficar, ele pode de repente parar para jogar pela direita dessa vez, não sei, vai depender muito de avaliação. O Flamengo levou 20 e tantos jogadores para lá justamente por isso, né? E o Vitinho acho que deve começar jogando no final de semana, né? Como é que foi a estreia do Vitinho? Eu achei que foi boa, ele foi para cima, algum salseiro ali pelo lado esquerdo, sofreu uma falta perigosa ali que o Diego bateu, que tocou na barreira. Acho que foi um bom começo. E jogou sem muito espaço, né? Porque ele entrou justamente no momento do jogo que o Grêmio fechava todos os caminhos. É mais difícil ainda, né? Vitinho é uma contratação muito interessante, um jogador que pode jogar em diferentes setores. Aliás, eu estava até vendo o mapa dele lá no futebol russo, jogando pelo CSKA Moscou. Ele, na temporada passada, Champions League e Liga Europa, jogou mais centralizado e pela direita. Ele pode jogar em qualquer setor do ataque. Então ele dá a opção de jogar na esquerda, na vaga que era do Vinícius, e pode jogar em outra função também, até por dentro. E o Marlos fez um bom primeiro tempo até o gol. Aí errou no gol de novo, depois caiu, o segundo tempo foi muito mal. Mas ele estava jogando bem o Marlos.
Deu um chute perigoso ainda na primeira etapa, lá pelos 15, 20 minutos, e está fazendo um bom jogo. Depois ele despencou. Muito bem. Flamengo, então, empate com o Grêmio, 1-1, empate fora de casa pela Copa do Brasil. A gente está falando tanto do outro jogo, o Brasileirão já no final de semana também vai jogar esse jogo fora de casa. É uma overdose, né? Depois tem overdose contra o Cruzeiro também, pela Libertadores, por Campeonato Brasileiro. Enfim, a gente vendo imagens aí da entrada do Vitinho. Só para fechar, porque eu quero pegar esse personagem aí que estreou hoje. Gustavo, qual a tua expectativa do Vitinho no Flamengo? Porque o jogador chegou, assim, fez de tudo para jogar no Flamengo, sabe? Assina o contrato aqui, faz exame antes de viajar, não, já vem aqui, não deixa para depois. Foi lá, chavecou os russos, fez diabo a quatro para jogar no Flamengo. É bom jogador, sim, chega cercado de muita expectativa. E, claro, o torcedor do Flamengo vê toda essa história, se a expectativa está aqui, ela vai para cá, né? Claro. E a nossa função aqui é deixar a coisa... pés no chão. Não, mas eu acho natural e compreensível se empolgar com a chegada de um jogador como o Vitinho. Não que o Vitinho seja craque, que ele seja o melhor atacante do mundo, não é, mas para o Campeonato Brasileiro é muito bom jogador. Faz diferença no Campeonato Brasileiro. Ajuda o Flamengo a se manter lá em cima. É um atleta que joga em todas as posições no ataque, é habilidoso, tem boa batida de fora da área, é um jogador que chega muito motivado, isso conta demais. Ele queria, como você disse, William, jogar no Flamengo. Ele queria, de qualquer jeito, jogar no Flamengo. Fez boa temporada na Rússia. Fisicamente, ele chega em início de temporada europeia, bem preparado fisicamente. Ele jogou a Supercopa da Rússia também contra o Lokomotiv. Então, já falei isso aqui, nem sei se foi ontem ou antes de ontem. Bom reforço que vai ajudar bastante o Flamengo nessa luta por títulos. O Flamengo não olha só para o Brasileirão ou só para a Libertadores da América. Tríplice coroa, a gente falou já bastante sobre isso. Eu nem vi ali, mas assim, é muito, muito difícil. A gente pega o exemplo do mundo. Quantos times conquistaram tríplice coroa na história do futebol mundial? 7. São pouquíssimos. Então sonhar com tríplice coroa é um direito de todo mundo, mas não pode